Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos lendo o livro de Êxodo e hoje vamos ler o capítulo 12, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, pegue a sua Bíblia aí, se prepare para que a gente dê início a mais esse capítulo, a mais um dia que estamos aqui nos dedicando, tentando se familiarizar com a palavra do Senhor. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você volte no canal e veja os vídeos anteriores, pois aqui está sendo traçada uma história e você precisa se familiarizar com ela, você precisa entender realmente o que está acontecendo aqui. Amém? Então, se você está pela primeira vez aqui no canal, volte e veja os vídeos anteriores, pois o único objetivo desse canal é que você se familiarize com a palavra de Deus. É que você tenha intimidade, é que você tenha o desejo no coração de todos os dias ler pelo menos um capítulo da palavra do Senhor. Hoje eu vou começar mais uma vez com uma oração para que o Senhor toque em você, para que o Senhor toque em mim, para que nós possamos aprender algo novo, algo que nos liberte nesse capítulo de Êxodo 12. Então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço pelo teu amor, te agradeço porque o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de ler, de meditar, Senhor, na tua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que hoje possamos enxergar algo novo aqui nesse capítulo. Ó Pai, que possamos realmente enxergar o que o Senhor quis falar através de quem escreveu esse capítulo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque de uma maneira onde possamos sentir esse poder libertador, esse poder que transforma. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, toque-nos de uma maneira que possamos enxergar algo novo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para a leitura de Êxodo, capítulo 12, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, a sua vida vai ser transformada se você ler a palavra do Senhor e meditar e viver o que ela nos ensina. Amém? Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua
nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Versículo 10. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Versículo 15. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito, exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Versículo 20. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de ísopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas, quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se
de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. Versículo 30. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. No meio da noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Versículo 35. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. Versículo 40. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Versículo 45. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado.
toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, como qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre os povos, entre vocês. Versículo 50. Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Amém? Então, esse foi Êxodo capítulo 12, um capítulo também extenso. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde absorver. Sabe, o versículo que mais te marcou, o que você pôde enxergar nesse texto. E caso você não tenha conseguido enxergar nada, eu vou deixar alguns pontos para que você pense, para que você medite nesses pontos que eu vou deixar e deixe aqui o seu feedback, se faz sentido para você ou não. Se você lendo Êxodo 12, agora você consegue enxergar esses pontos que eu vou falar ou não. Tá bom? O primeiro ponto que eu marquei aqui é que o Senhor começa dando instruções de como deveria ser relembrado a saída do Egito, sabe? E as instruções de como deveria ser relembrado a saída do povo do Egito era através da Páscoa. Era através da comida de um cordeiro ou de um carneiro, sabe? Então, o Senhor, ele estava ali instruindo o seu povo de como eles deveriam para sempre agora, em um dia fixo, se lembrar que ali se iniciava uma nova jornada na vida deles. Sabe, que ali no dia em que eles lembrassem a Páscoa era porque o Senhor havia os tirado do Egito com mão poderosa, sabe? E o sinal que eles deveriam ter na porta é que os ombrais e a parte de cima deveria estar pintada com o sangue desse cordeiro que eles celebrariam a Páscoa. E então o Senhor não mataria nenhum daquela casa. Então o sinal de que eles deveriam lembrar era dessas instruções, que celebrariam a Páscoa. Então esse é o sinal da libertação do povo israelita do Egito. O outro ponto que eu marquei aqui é que devemos sempre estar preparados para partir. E é claro que no nosso sentido, agora, para nós, o nosso destino não é mais Israel. O nosso destino agora é morar no céu. Então, da mesma maneira que o Senhor falou, hoje vocês vão celebrar a Páscoa, estejam preparados, de sandálias nos pés e cajado na mão, porque eu vou passar aqui e vocês precisam estar prontos para ir embora. É assim que nós também devemos pensar, sabe? Só que agora a nossa diferença é que nós não devemos estar preparados com sandálias nos pés e cajados na mão, mas nós devemos estar preparados com fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar e estar prontos, porque se você não se arrepende hoje, se você não se entrega verdadeiramente hoje para Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não sabe se amanhã você tem a oportunidade de se entregar. Então, nós devemos estar preparados hoje, pois nós não sabemos o dia que o Senhor nos tirará dessa terra. Nós não sabemos o dia em que o Senhor nos recolherá. Então, nós também devemos estar preparados para ir embora, para ir morar no céu, para ir morar no lugar onde seremos totalmente livres. Então, essa é a diferença da instrução que foi dada aos israelitas, porque ali eles sairiam do Egito e iriam para Israel. E nós sairemos aqui dessa terra
e iremos para o céu. Amém? E por último eu marquei aqui que somente quem tem uma aliança podia participar da Páscoa. Nós vemos aqui que no final do capítulo, depois que o Senhor havia passado ali o anjo da morte, depois que o faraó tinha pedido que eles fossem embora, o Senhor dá mais uma instrução, que só poderiam participar da Páscoa aqueles que fossem circuncidados. E aí nós podemos lembrar que a circuncisão ela era uma aliança que foi estabelecida entre Deus e o povo, e essa aliança começou em Abraão. Todo menino nascido no 8º dia deveria ser circuncidado, e aqueles que eram circuncidados tinham um sinal de que tinham uma aliança com Deus. E para participar da Páscoa, para participar dessa cerimônia, dessa lembrança de que o Senhor havia os tirado ali do Egito, todos deveriam ser circuncidados. Aqueles que não tivessem o sinal, que não tivessem a marca da aliança, não podiam participar da Páscoa. Amém? Então foram esses pontos que eu pude observar aqui no texto, e agora eu quero que você deixe o seu feedback se fez sentido ou não para você. Se você consegue enxergar esses pontos ou não no texto. Deixe o seu feedback. É muito gratificante poder ler os seus comentários aqui, e cada dia nós nos familiarizamos mais com o canal e com a palavra de Deus. Então, deixe sempre aqui um comentário. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva para que possamos atingir mais pessoas. Dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor, e talvez você seja a ponte entre essa pessoa e a palavra de Deus. Então compartilhe com alguém. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, e nos encontramos no próximo vídeo.